Vamos então seguir com o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 14. Continuação. Planejamentos e visita superior. Continuando o capítulo anterior, quando nos era descrita a reunião em região amazônica. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, é a mesma gardênia, recendeu no imenso auditório que não pôde suportar as emoções agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. Não acostumados às excelsas concessões dos céus, nosso limite emocional rompia-se em brilhantes líquidos que jorravam das comportas dos olhos. Quanto romantismo, né, meus amigos, para falar sobre lágrimas. O nobre guia fazia-se acompanhar por dois mensageiros que pareciam veneranos profetas da antiguidade israelita. O coral silenciou e o sublime enviado de Jesus e seus acompanhantes foram acomodados à mesa coberta por inigualável arranjo floral, com as tonalidades azul, amarelo sobre um fundo verde, característico das cores da bandeira brasileira, símbolo da pátria. Bem apresentado, o mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e entreteceu algumas considerações após saudar os mentores que dirigiam a solenidade. Nesse mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários em praticamente todas as nações do planeta, realizava-se um espetáculo a este semelhante aos dirigentes espirituais de cada país. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontrava, enviou os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Eu vou repetir esse parágrafo. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontrava, enviou os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Ouvi a palavra do Consolador, que deverá chegar aos ouvidos e às existências humanas ao mesmo instante que agora se anuncia chegado. Após o coral, usará da oportunidade o anjo Ismael, que falará em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre, nesta ocasião especial e inadiável. As vozes alteraram-se harmônicas, entoando uma sinfonia especialmente composta para aquela rara ocasião. Ao terminar, o embaixador do Mestre de Nazaré acercou-se da tribuna transparente e deu início à eloquente mensagem. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição, e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, marés e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros que passaram a iluminar as nossas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea no seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca para a iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada pelo Pai. Por fim veio Jesus, o próprio construtor do planeta,
para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-se na retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo que geraram calamidades inomináveis. Houve um silêncio para reflexão e logo prosseguiu. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos, alcançou o seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Esses, portanto, são os dias de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade, a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões, sem juízo. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos compatíveis, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Novamente o amoroso mensageiro silenciou para que nos uníssemos sempre e ouvíssemos a própria respiração. Com voz em modulação de ternura e amor, deu continuidade. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, da divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos, aplaudidos por uns, odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. E os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizada por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos
ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo ao seu tempo ante as injunções algo semelhantes destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor, da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade, a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros, afáveis e sábios. No silêncio imenso ergueram-se as vozes corais e as melodias celestiais nos embalaram, dominados pelas lágrimas, enquanto pétalas perfumadas caíam do alto sobre a assembleia deslumbrada. Não acostumados às vibrações superiores da vida espiritual, encontrávamos-nos em clima universal de amor, fruindo as doces notas de paz e de esperança no futuro radioso. Novamente, o venerando mensageiro acercou-se do tubo transparente e começou a diluir-se, enquanto as suaves melodias corais atingiam o clímax de beleza. Quando retornemos ao normal, permanecemos todos em silêncio profundo, respeitando o inimaginável espetáculo de que participáramos e que deveríamos trabalhar para tornar-se realidade no plano físico, embora as circunstâncias que enfrentamos. A noite esplêndida sobre a mata, ficávamos ainda mais comovidos e bem embevecidos com os raios luminosos de variada cor e intensidade que riscavam os céus na direção da terra. Era o fulgurante lampejo dos seres angelicais, socorrendo o mundo em sofrimento. Pouco mais de meia hora após retornarmos à nossa sede, encontramos em movimento espiritual muito significativo. Uma oração sem palavras cantava-me no coração em retribuição à ímpera ocasião de viver aqueles inovidáveis momentos. Lentamente, fomos nos impregnando dos sofrimentos e aflições das multidões em processos de ajustamento, às quais deveríamos também auxiliar. As leis são de reciprocidade, oferecem e solicitam, doam e recolhem. Tudo na natureza obedece a esse vai e vem que termina em suntuosa harmonia. Um sentimento de autopiedade, de compaixão, assomou-me o espírito por considerar a distância que me encontro nas mercês divinas, qual um batráquio em noite de luar, deslumbrando, sem entender, a luminosidade que tudo borda com excelsa beleza. E, não obstante, pensamentos elevados dominaram-me de maneira jubilosa, raciocinando que tudo aquilo e muito mais se encontra ao alcance de todos nós, dependendo exclusivamente da escolha que cada qual eleger. A melodia da voz do guia espiritual do Brasil impregnou-me de tal forma o sentimento íntimo que permaneceu como vibração sonora, harmonizando-me de todas as células.
Sem dúvida, como afirmou Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. No dia seguinte, observamos que as camadas mais densas que envolviam o planeta haviam suavizado, como consequência das vibrações inabordáveis que à véspera varreram o planeta em todos os quadrantes. As pessoas pareciam haviam sido banhadas exteriormente de luz suave e interiormente de peculiar esperança. A onda de crimes noturnos diminuiu, permitindo que se voltasse a experimentar o período de ingenuidade, mesmo que por pouco tempo. O importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias habituais. Não se percebia alteração significativa nos balcões morais, das negociatas, dos destrambelhos da politicagem infeliz. Mas essa hidra de Lema, ou deve ser hidra de Lerna, hidra de Lerna, que sempre se recompõe pior do que na fase anterior. Meus amigos, são os dias que nós estamos vivendo. Então vamos ter fé, vamos ter força, vamos ter principalmente confiança, porque Jesus está cuidando de tudo. Que sejamos dóceis e operosos nessa modificação. Por hoje ficamos aqui, aguardo a todos no nosso próximo capítulo. Abraços!